Para o leão do fisco e para a Receita Americana, o dinheiro que entra na sua conta de investimento no exterior não custa a mesma coisa. Cada dólar que chega para você como dividendo sofre uma retenção automática de 30% na fonte nos Estados Unidos, que o custodiante recolhe antes mesmo do dinheiro bater no seu extrato. Já cada dólar que chega como ganho de capital, a valorização da cota, que você só realiza quando vende, paga 15% de imposto de renda aí no Brasil, sem retenção americana. Ou seja, na fase em que você está acumulando patrimônio, escolher ativo focado em pagar provento alto, em vez de acumular valorização, faz você pagar literalmente o dobro de imposto sobre o mesmo retorno. E esse atrito sai direto do seu efeito de juros compostos. Se você tem HDV, VYM ou SDY na sua carteira internacional e ainda está na fase de construir patrimônio, esse vídeo foi feito exatamente para você. Eu sou Fábio Fares e aqui a gente fala sobre investir no exterior com inteligência. Se você quer aprender a olhar para o mercado internacional com o rigor de quem esteve em Wall Street, se inscreve no canal e ativa o sininho. Existe um grupo de 5 a 7 ETFs que se repete em quase toda a carteira de brasileiro que investe nos Estados Unidos. A pessoa abre a conta na corretora, pega uma recomendação pronta de um influenciador e compra exatamente o mesmo pacote. Um pouco de S&P 500, um fundo de crescimento, 2 ETFs de dividendos famosos e um ETF de imóveis americanos. E escuta com clareza técnica. Não existe nenhum ETF ruim nessa lista. O HDV tem uma seleção rigorosa de empresas defensivas. O VYN reúne os maiores pagadores de dividendos. O que muda tudo é a fase da sua vida em que cada um entra e o motivo pelo qual você comprou cada um. Antes de seguir, o de sempre. Nada aqui é recomendação de compra, é conteúdo educacional. E os ETFs são exemplos didáticos de categoria. Cada um desses ETFs foi desenhado pela engenharia financeira para resolver um problema específico. E o erro de 90% dos investidores é colocar um ativo desenhado para a fase de gerar renda dentro de uma carteira que deveria estar na fase de acumular capital. Sabe por que a maioria dos brasileiros comete esse erro? Porque o conteúdo de investimento em inglês que circula nas redes foi feito para o investidor residente nos Estados Unidos. O americano usa contas com grandes benefícios fiscais criadas pelo próprio governo americano, como o 401k, o IRA tradicional ou o Roth IRA. Dentro dessas contas protegidas, ele pode receber dividendo sem pagar impostos. Para ele, receber dividendo ou ver a cota valorizar tem impacto tributário neutro. Você, como residente fiscal no Brasil, investindo como pessoa física não residente por uma corretora, não tem acesso a nenhuma dessas contas. Pela Lei 14.754, o imposto pago nos Estados Unidos é deduzido por reciprocidade no Brasil. Como os 30% retidos aqui superam os 15% devidos aí, o seu custo tributário trava cravado nos 30%. Você herdou uma matriz de alocação desenhada para outro sistema tributário, que te faz pagar um pedágio desnecessário a cada provento distribuído. E já deixo um aviso que eu vou repetir. Essa é a regra geral para pessoa física não residente que investe nos Estados Unidos. Isso nos leva ao primeiro eixo de decisão, o seu horizonte temporal. Pensa comigo, imagina que você tem 10, 15, 20 anos de janela pela frente antes de precisar usar esse dinheiro. O seu objetivo nesse período é um só: fazer o bolo crescer o mais rápido possível pela força dos juros compostos. Se você escolhe um ETF de yield alto nessa fase, o ETF te paga o provento, o fisco americano morde 30% no caminho e você pega os 70% que sobraram e compra mais cotas do mesmo ETF na semana seguinte. Você percebeu a insanidade dessa conta? Você pagou 30% de imposto para reinvestir um dinheiro que já era seu. E aqui eu preciso ser bem preciso com você, porque essa é a parte que quase ninguém explica direito. Não existe ETF de ações americanos que não distribua dividendo.
todos distribuem. O que muda é o tamanho da distribuição e é exatamente aí que a conta vira. Um ETF, por exemplo, que replica o S&P 500, distribui em torno de 1% ao ano e cobra 0,03% de taxa de administração e entregou perto de 15,5% ao ano nos últimos 10 anos de valorização. Um ETF de yield alto, como o HDV, por exemplo, distribui perto de 3% ao ano, cobra uma taxa de 0,08% e entregou cerca de 9% ao ano no mesmo período. Ou seja, você não escapa da retenção de 30%. Você escolhe sobre qual base ela incide. No primeiro caso, o fisco americano morde 30% de 1% do seu patrimônio por ano, e todo o resto do retorno fica represado dentro da cota, crescendo integral para você pagar 15% lá na frente, no dia em que vender para usufruir. No segundo, ele morde 30% de quase 3% todo ano, dentro de um fundo que cresceu bem menos. Numa janela de 20 anos, essa diferença entre pagar imposto sobre 1% ou sobre 3% do seu patrimônio todo ano, num veículo que cresce 15% contra um que cresce 9%, consome dezenas de milhares de dólares do seu patrimônio final. O segundo eixo é o seu objetivo e é ele que define a diferença entre núcleo e satélite. Um erro comum que eu vejo nas análises de carteira é o investidor comprar um ETF setorial concentrado, como o QQQ para tecnologia ou o SOXX para semicondutores, para ser uma pimentinha tática. Ele aloca 10% do patrimônio ali para capturar o ciclo de alta. Aí, o setor engata um ciclo forte de valorização por 2, 3 anos seguidos. O que acontece com aquele satélite de 10%? Ele cresce tanto que passa a representar 30%, 35% de todo o patrimônio da pessoa. Como o investidor não tem uma regra escrita de corte e rebalanceamento, ele deixa o fundo crescer sem controle. Sem perceber, a carteira dele deixou de ter uma base neutra e diversificada e virou uma aposta hiperconcentrada num único setor. E quando o ciclo desse setor vira e vem uma correção forte, a carteira inteira sofre um estrago grande. O satélite não pode virar núcleo por omissão. O terceiro eixo é a pergunta que ninguém gosta de fazer. Quem depende desse dinheiro se você não estiver mais aqui? A escolha do ativo também precisa conversar com a sua realidade familiar. Se você é a pessoa responsável por prover a segurança de filhos menores, de um cônjuge sem conta internacional própria ou de herdeiros no Brasil, a simples escolha do ticker em bolsa não resolve sua vida. Investir diretamente em ativo sediado nos Estados Unidos, acima da faixa de isenção de $60 mil, expõe a sua família ao estate tax, o imposto sobre herança americano que pode morder até 40% do patrimônio. Nesses casos, o ajuste é de estrutura, ETFs domiciliados na Irlanda ou veículos de proteção sucessória. Esse é um tema denso, que merece um vídeo inteiro e que em breve eu trago ele aqui no canal. Mas enfim, deixa eu fazer uma pausa para manter total coerência com tudo que eu já ensinei aqui no canal. Eu já gravei episódios inteiros sobre o SCHD e também um vídeo que defendeu ETFs como FDVV, VIG, DGRO e o CGDV, vídeo sobre dividendos. Eu não volto atrás em nada disso. O SCHD é um caso à parte nessa conversa e eu quero ser preciso aqui. Eu, particularmente, uso muito o SCHD em portfólios de longo prazo. E não é pelo dividendo, é pelo filtro. O índice exige 10 anos consecutivos de pagamento. Olha, geração de caixa contra a dívida, retorno sobre patrimônio e crescimento dos proventos. E ainda trava qualquer empresa em 4% e qualquer setor em 25% no seu portfólio. Isso não é um ETF de renda, é um ETF de qualidade com diversificação setorial forçada. O dividendo é consequência do filtro, não é o objetivo dele. Por isso, a retenção de 30% no SCHD não é motivo para evitar o ativo, é motivo para entender o que você está comprando. Com o yield na casa de 3 e poucos por cento, esse atrito é o preço de carregar um contrapeso de verdade numa carteira
dominada hoje em dia por tecnologia. O que eu critico aqui é outra coisa, é comprar dividendo pelo dividendo, é empilhar fundo de yield alto na fase de acumulação porque o número na tela parece bonito, sem nenhum critério de qualidade por trás. E o exemplo mais claro disso são os fundos imobiliários americanos, os REITs, como o VNQ. O VNQ é um bom fundo, sem dúvida. Só que, por lei, REIT é obrigado a distribuir pelo menos 90% do lucro tributável aos acionistas em forma de provento. Essa distribuição recorrente é classificada pela Receita Americana como renda ordinária e sofre retenção cheia de 30% na fonte para o investidor não residente. E aqui não tem filtro de qualidade compensando o atrito. A distribuição pesada é a própria natureza do veículo. Colocar o VNQ ou um ETF de yield alto como peça grande na carteira de um jovem de 30 anos em fase de acumulação é usar a ferramenta certa na fase errada. Quando você chegar na fase de viver de renda e precisar de fluxo na conta sem vender patrimônio, esses mesmos ETFs viram os protagonistas da sua carteira. E a retenção de 30% passa a ser o custo natural do serviço de renda que eles entregam. E como é que você usa esses 3 eixos para auditar seu portfólio hoje, na prática? Não tenta adivinhar qual é a ação do momento. Faz esse filtro simples com a sua custódia. Primeiro, se você está na fase de acumulação, com mais de 7 ou 10 anos de prazo, o núcleo é o ETF de índice amplo e de valorização, como VOO, VTI ou VT. O SCHD cabe aqui como contrapeso pelo filtro de qualidade e pela diversificação setorial que ele traz, não pelo yield. O que fica fora do núcleo são os fundos de yield alto e os REITs, onde a mordida de 30% a cada trimestre não vem acompanhada de nenhum benefício estrutural. Segundo, se você está na fase de renda ou transição, é aqui que os ativos como HDV, FDVV e o VNQ entram com peso. E o SCHD deixa de ser contrapeso para virar protagonista. O objetivo mudou. Agora você quer fluxo de caixa entrando na conta para pagar os boletos sem precisar vender ação no meio de um mercado em queda. Terceiro, se você carrega setorial como QQQ ou SOXX, estabelece um teto máximo para esses satélites no seu plano, por exemplo, 10 ou 12% da carteira, e faz o rebalanceamento periódico, vendendo o excesso quando ele subir demais. E aqui um cuidado importante. Corrigir carteira tem custo. Se você vender para ajustar, essa venda pode gerar um imposto de 15% sobre o ganho de capital pela Lei 14.754. E às vezes, o custo de corrigir supera o atrito de manter. Por isso, essa conta e a sua situação específica sempre precisam passar pelo aval de um contador especializado em investimentos no exterior. Isso aqui é o diagnóstico, a prescrição é individual. Resumindo para você em 3 pontos. Primeiro, os ETFs dessa lista são todos excelentes. O que decide se eles servem para você é a fase da sua jornada e o motivo pelo qual você comprou, não o retorno passado. Segundo, para quem investe do Brasil, o atrito tributário de 30% na fonte torna a busca por yield alto uma escolha ineficiente na fase de acúmulo. E comprar dividendo pelo dividendo é uma coisa bem diferente de comprar qualidade que distribui. Terceiro, defina o seu horizonte e seu objetivo antes de escolher qualquer ticker na tela da corretora. Agora, responde aqui nos comentários. Aproximadamente, quantos anos faltam para você precisar usar a renda do seu patrimônio investido no exterior? Eu quero ler todas as respostas para entender a fase em que nossa comunidade aqui está. Se você precisa de uma análise profissional e individualizada para ajustar a sua carteira, a sua fase de vida, o link para falar com a minha equipe de consultoria está aqui na descrição. E para entender como a sobreposição de ETFs pode estar clonando as suas posições sem você perceber, assiste ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. Afinal, não é sobre ganhar mais, é sobre investir melhor. Até o próximo vídeo.